Oi, pessoal, hoje a gente vai aprender dois nós muito fundamentais para Shibari. A gente vai aprender eles na coluna simples. O que eu quero dizer com coluna simples? Vamos fazer um algema em qualquer região cilíndrica, pode ser de um corpo, pode ser também de uma estrutura como essa, como eu estou fazendo para praticar, tá? Lembre-se de estudar sobre protocolos de segurança e como que você deve deixar as faixas de corda com folga de pelo menos 2 dedos antes de você começar a amarrar pessoas de fato, tá? Vamos começar então, cabeça na mão direita, tá? Corda dobrada no meio. Eu vou girar a corda 2 vezes, veja como uma mão, que é a dominante, a minha mão direita, tá mexendo com as cordas, e a mão esquerda fica embaixo, dando suporte, ó. E além de suporte, a mão direita vai dar o par de cordas para a mão esquerda, tá? Para a gente poder ter essa organização. A gente vai dar 2 voltas na coluna, tá? E a gente vai ficar com 6 cordas na nossa frente, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pares de corda, tá? A gente precisa que sobre um pouco de cabeça, tá? Então, você tá vendo aqui, tá tendo essa sobra de mais ou menos 1 palmo, um pouco menos de 1 palmo, não precisa ser tanto. A cabeça tá mais em cima, né, em relação a mim, e o rabo está embaixo, tá? Rabo à direita, cabeça à esquerda. Agora a gente vai pegar a nossa cabeça, né, eu troquei de mão para ficar mais fácil a visualização, e veja, se ela está em cima, ela vai descer. Ela precisa deitar em cima das faixas de corda, que estão logo embaixo, e ela precisa passar por trás. Então, veja, abraçou, passou por trás, voltou por onde veio, tá? Se eu segurar a cabeça e a corda levemente, veja como eu consigo manter a estrutura sem apertar ela. Lembre-se de deixar os 2 dedos de folga de segurança aqui, tá? É muito importante. Então, aqui, a gente tem o primeiro passo para os 2 nós, né? Então, fizemos as 2 voltas, passamos a cabeça, deitamos ela por cima, dando a volta nas faixas, tá? A cabeça, ela sempre vai passar por aqui para isolar essas faixas, tá? Por convenção, em todos os nós, eventualmente, existe essa volta aqui nas faixas para que elas possam ser isoladas e não aconteça um efeito de aperto, de torniquete aqui, tá bom? Então, veja bem, para eu fazer o nó de vó, eu vou segurar o meu rabo na mão direita, tá vendo? E vou colocar a minha cabeça em cima do rabo. Eu vou apoiar ela em cima do rabo. E vou dar um giro em volta desse rabo, sempre em direção à estrutura, que eu quero fechar ela. Se eu der essa volta para cima, essa estrutura não aperta, tá? Então, veja bem que quando a gente vai colocando a cabeça, né, dentro dessa volta, ela aponta para uma direção, para a nossa direção. Então, esse vai ser o vetor. Se a cabeça está apontando para mim, o rabo tem que apontar para o lado oposto. Então, é assim que eu vou apertar a minha algema, beleza? Cheguei aqui, apertei. Veja como que fica esse nó, né? A corda não encavalou, encavalar é quando ela torce, evite que isso aconteça, ó. A algema tá com as cordas todas com as faixas em igual tensão, tá? Para manter o conforto. A gente formou aqui um nó, que é o nó de vó, tá? É um nó que não tem uma cara muito específica, né? Eles só são 2 pares de corda que se juntam aqui, tá? E ele tem essa orientação paralela à coluna, tá? Veja, a cabeça começou em cima e terminou embaixo. E o rabo começou embaixo e terminou em cima. Então, as direções das cordas mudam uma vez que você fecha esse nó, tá? Só que esse nó, do jeito que ele tá, ele colapsa, ou seja, ele se solta. Se você puxar demais, veja como começa a deformar o nó e, dependendo do que você fizer aqui, pode ser que crie um torniquete nessas faixas, né? Então, se eu apertar aqui, ó, veja como ele perdeu a forma dele e olha como já tá super apertado e eu não consigo mais enfiar o dedo embaixo dessa faixa, tá? Isso não é bom, então, por conta da característica desse nó, a gente tende a travar ele mais uma vez. Então, você vê que a gente fez
2 passadas até agora. A gente passou a cabeça em volta de tudo e depois passou a cabeça por cima do rabo, né? Como se fossem 2 laços de sapato. Para eu travar completamente aqui, eu vou pegar o rabo na minha mão direita, tá vendo? E ele tá apontando para fora. E a cabeça eu vou colocar de novo em cima do rabo. E eu vou dar mais uma volta, tá? Dei mais uma volta, sempre em direção à estrutura. E aqui eu vou meio que empurrar, né, a cabeça, que eu acabei de dar a volta, bem na base desse nó. Vou empurrar ela e depois eu vou apertar. Veja, então a cabeça, agora ela deu uma volta aqui e entrou travando, tá? Aqui, agora a gente conseguiu assegurar que esse nó não vai colapsar de nenhuma maneira, tá bom? Então, dessa forma, a gente evita de acontecer um acidente. Então, veja, agora a gente vai fazer o nó quadrado. De novo, minha mão esquerda dando suporte para minha mão direita. Dei 2 voltas na coluna. Deixei uma sobra de cabeça, tá? Passei a cabeça de novo, deitando por cima das cordas e passando por baixo, tá? Aqui é igual. Então, o nó de vó a gente passou a cabeça por cima. No nó quadrado, a gente vai passar a cabeça por baixo. Vou colocar de novo o rabo da minha mão direita e a minha cabeça agora eu vou apoiar ela atrás desse rabo, tá? Apoiei ela atrás do rabo e dei uma volta. E veja que eu dei uma volta aqui e a cabeça começa a querer apontar para a minha direita, tá vendo? Se a cabeça aponta para a direita, o rabo vai ficar para a esquerda. Eu vou evitar da corda encavalar aqui, tô vendo que ela tá encavalada. Desencavalei, puxei. Veja que dessa vez eu puxei para os lados, né? E agora a orientação da corda mudou. A cara do nó também mudou. Veja, agora são 3 pares aqui juntos no centro desse nó, tá? E isso é o que a gente chama de nó quadrado, tá? Aperta bem ele, puxa uma corda de cada vez. Esse nó, assim como o nó de vó, também é um nó colapsável, né? Então, a gente fez 2 passadas aqui, precisamos fazer uma terceira, se a gente quiser que esse nó fique seguro. Então, veja bem, aqui novamente, o nó quadrado, ele colapsa. Então, se eu puxar essa corda, veja como ele também tem a possibilidade de colapsar. Por conta disso, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar mais uma passada. Colocar a cabeça por cima do rabo, dar uma volta em direção à estrutura, empurrar essa passada que a gente fez com a cabeça bem rente ao nó e puxar essa cabecinha para que ela fique bem apertada, tá? Tem que estar apertado, tem que estar um nó, né, e uma passada sólida. Aqui, ó, agora, a primeira passada vai proteger a segunda de colapsar completamente, tá? É uma forma que a gente tem de evitar que essa coluna vire um torniquete e aperte o membro de alguém, tá bom? Essa passada também pode ser feita de outras maneiras. Você também pode fazer ela aqui e trocar a direção, tá vendo? O que eu fiz aqui foi mais ou menos a mesma coisa, só que eu quis inverter a direção da corda, tá? Isso serve principalmente para quando eu fechar uma estrutura, e vamos supor que eu fechei um rabo saindo para a esquerda, mas eu gostaria de levar o rabo para a direita, seria mais interessante para a estrutura que eu quero planejar. Então, o que eu vou fazer é colocar um em cima do outro, não importa, tá? E trocar de lugar. Então, veja, se a cabeça tá à direita, ela vai para a esquerda, e o rabo vice-versa. Dessa maneira, a gente muda o direcionamento da corda, tá? E a gente faz com que ela seja protegida. Veja que aqui é a mesma coisa. A passada de cima protege a passada de baixo. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.